Eu vou, então... olha, eu conheci esse livro quando eu fui estudante do curso profissional, do curso de teatro da UFMG, graças à minha professora, Cida Falabella, que hoje é vereadora em Belo Horizonte. Uma excelente professora de teatro, excelente pesquisadora. Foi diretora também de um espetáculo do meu grupo de teatro, um espetáculo que se chamava Não Desperdice Sua Única Vida. E foi lá que eu conheci esse livro. Isso já há quase 20 anos. E olha, tem um poema, esse poema que também eu gravei no meu canal no YouTube. Meu Deus, que rapidez, você já está de volta? Já tô com a minha aguinha. E Olha aí, que, olha, gente? eu estava dizendo para as pessoas que eu conheci esse livro quando eu fiz o curso de teatro da UFMG, com a minha professora de Brecht, que era de porque ele tem todo uma importância para a história do teatro também, e principalmente, para a história do teatro. E esse livro me acompanha desde então. E tem um poema dele que se chama Soube que vocês nada querem aprender. Em que ele diz assim: soube que vocês nada querem aprender, então devo concluir que são milionários. Seu futuro está garantido, à sua frente iluminado. Seus pais cuidaram para que seus pés não topassem com nenhuma pedra. Nesse caso, você nada precisa aprender. Assim como pode ficar. Havendo ainda dificuldades, pois os tempos, como ouvi dizer, são incertos, você tem seus líderes que lhe dizem exatamente o que tem a fazer para que vocês estejam bem. Eles leram aqueles que sabem as verdades válidas para todos os tempos e as receitas que sempre funcionam. Onde há tantos a seu favor, você não precisa levantar um dedo. Sem dúvida, se fosse diferente, você teria que aprender. E aí depois ele faz um outro poema que se chama Elogio do Aprendizado, em que ele diz, Elogio do Aprendizado, ele diz: aprenda o mais simples. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda o ABC, não basta, mas aprenda. Não desanime. Comece, é preciso saber tudo, você tem que assumir o comando. Aprenda, homem no asilo, aprenda, homem na prisão, aprenda, mulher na cozinha, aprenda, ancião, você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Adquira conhecimento, você que sente frio, você que tem fome, agarre o livro. É uma arma. Você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar, meu amigo. Não se deixe convencer, veja com seus olhos. O que não sabe por conta própria, não sabe. Verifique a conta, é você quem vai pagar. Ponha o dedo sobre cada item, pergunte: o que é isso? Você tem que assumir o comando. Adoro esse poema. Adoro esse Maravilhoso, poema adorei. também. Muito bom. É muito legal, né? O conhecimento, ele traz a autonomia, né? Só com o conhecimento que você consegue lutar por aquilo que você acredita, reivindicar por aquilo, reivindicar o que você acha que está errado. Maravilhoso. Sim. Tem um... Eu queria falar os poemas de amor, mas aí tem um outro que fala aqui, muito maravilhoso. Tem um que eu acho muito maravilhoso aqui, que chama Queima de Livros, que lembra muito uma frase de uma peça do Brecht, chamada A Vida de Galileu Galilei. A Vida de Galileu, eu fiz essa peça aqui em São Paulo, e tem um momento da peça que ele diz assim, se você queima um homem, você queima suas ideias também, né? Tinha um momento que a gente perguntava isso para a plateia. Era engraçado, porque às vezes as pessoas falavam assim, não,
se você queima o homem, você queima suas ideias também, né? E isso gerava um debate ali, porque você queima o homem e você não queima suas ideias, só queima o homem. E aí eu me deparei com esse poema aqui, que tem a ver com essa fala do Brecht, e também tem a ver com todo esse movimento anticultura que a gente vive no nosso país, né? Esse momento que censuram livros, né? Tudo peças são censuradas, enfim. E aí eu vou ler aqui para vocês. Ai, meu Deus. Quando o regime ordenou que todos os livros com informação nociva fossem queimados e por toda parte forçaram bois a puxar carroças com livros para a fogueira, um poeta escorraçado, um dos melhores, descobriu estarrecido, examinando a lista dos incinerados, que os seus haviam sido esquecidos. Ele voou para a escrivaninha, enfurecido, e escreveu uma carta aos donos do poder. Incinerem-me! Escreveu com a pluma alada, incinerem-me! Não façam isso comigo, não me deixem para trás. Porventura, não relatei sempre a verdade em meus livros? E eis que agora vocês me tratam como um mentiroso. Eu ordeno, incinerem-me. Maravilhoso. Maravilhoso. Me lembrou a frase da Fernanda Montenegro agora, quando ela disse, quando começarem a queimar as bruxas, eu estou do lado das bruxas. Você viu isso? Sim. Uma foto ela de... Sim. Lembra isso um pouco, né? E é muito bom esse poema. Esse poema é maravilhoso. E tem humor, o Gabriel né? Benítez está perguntando se eu já... Tem humor. Isso é muito legal. O que o Gabriel Mendes perguntou? Ele está perguntando se eu já li alguma peça do Brecht. Já li. Eu já fiz Pequena Marragone, inclusive no teatro. Fiz a ópera dos três Vinténs. Já li Alma Boa de Sete Suan. Diz que sim, diz que não, ou diz que não, diz que sim, que eu às vezes misturo o título. Que diz sim, quando eu fiz vestibular, aquele que diz sim, aquele que diz não, exato. Quando eu fiz teatro, quando eu fiz a prova da UFMG, a gente teve que ler A Selva das Cidades, que já é um texto um pouco mais diferente do Brecht, que é mais expressionista, assim, até eu lembro que eu não entendi muito bem, mas sabe, Gabriel, eu trabalhei num colégio por 5 anos, e aí quando eu fui demitido, foi um colégio que eu trabalhei por 10 anos, mas no 5º ano eu fui demitido, fiquei 1 ano fora e voltei 1 ano depois. Eu era professor de teatro. E eu peguei todo o meu dinheiro desse acerto de compra e comprei de livros, e comprei a coleção completa de peças do Brecht. E vou te dizer, desde que eu comprei, essas peças que eu li foi antes de ter comprado a coleção, porque depois que eu comprei a coleção completa das peças dele, eu nunca peguei num livro sequer para ler, porque a bem da verdade eu prefiro ler contos, crônicas, romances e poesia. Eu sou ator, mas eu tenho uma lacuna imensa na minha leitura de literatura dramática, eu não posso mentir para vocês e dizer que eu já li muito do Brecht. Eu li essas peças que eu falei, mas ele tem uma obra muito vasta, e está lá na inclusive, não está aqui eu estou morando em São Paulo esse ano, mas essa coleção ficou em Belo Horizonte. Mas de reencontrar algum dia. A gente tem pouco hábito de ler teatro mesmo, né? A gente acaba lendo as peças que a gente vai fazer. Você também não lê muito, Tatá? Eu lia quando eu era estudante de teatro, né? Li muita coisa. Hoje em dia eu leio bem menos. Né? Eu nem quando era estudante de teatro, viu? Eu fui um péssimo nesse quesito, eu fui um péssimo estudante de teatro. Mas eu preciso me aproximar, porque há coisas incríveis. Há textos dramatúrgicos que são realmente maravilhosos, né? Muito. Tem uma tradição imensa. Não preciso nem dizer, né, gente? Shakespeare, Nelson Rodrigues no Brasil, Plínio Marcos, a Tarsila já fez peça dele. E vai listando, é gente que não acaba mais, a literatura dramática é incrível, eu é que tenho predileção pelos contos e pela poesia, então, aí sempre quando eu vou escolher alguma coisa, eu vou no que dá mais prazer, né, a gente é um pouco desse jeito. Ator é meio preguiçoso para umas coisas, essa que é a verdade. Pois é. Ai. Aí, Bom, não vamos entrar para o amor ainda não, porque ainda temos coisas. Olha, quer ver?
Porque depois a gente vai para o amor e vai... Esse aqui é muito bom. Do nascimento de um filho. É curtinho. Famílias. Chama Do Nascimento de um Filho. Famílias. Quando lhes nascer um filho, façam votos de que seja inteligente. Eu, que pela inteligência arruinei minha vida, posso apenas desejar que meu filho se revele parvo e tacanho. Assim, terá uma vida tranquila como ministro do governo. Se Brecht soubesse do Brasil, né, ele podia ainda completar. Assim, meu filho poderá ser convidado para ser ministro da educação. Mas ele escreveu antes de 1956. Então a gente é que pode complementar o poema do jeito que a gente quiser na nossa cabeça. Mas não digam que eu falei isso. Não falei nada disso. Digamos que eu terminei de ler o poema e fiquei caladinho. Ai, ai. Olha, antes de entrar, tem muitos de amor, viu? Tem muitos de amor. Você falou que separou aí. Não, não tenho muitos de amor. Eu separei 2. Peraí, deixa eu ver aqui na minha cola. Ai, meu Deus. Posso ler um antes que não tem a ver com amor, mas tem a ver com uma outra coisa que eu acho muito boa. O Brecht, ele era ateu, você sabia disso? Não. Então, o Brecht, ele era ateu e aí tem um poema aqui que é bastante interessante, que chama-se Hino a Deus. Tá? Esse pode ser polêmico, né? As pessoas que Achei creem muito em Deus. Então, diz o seguinte. Fundo em vales sombrios, sucumbem os famintos. Você, porém, lhes mostra o pão e os deixa à morte. Você, porém, no trono eterno e fulgurando, invisível e cruel sobre o plano sem fim, deixou morrer os jovens e os bons vivãs, mas os que queriam a morte você não deixou. E muitos dos que estão apodrecendo agora morreram acreditando em você e confiantes. Deixou os pobres, pobres por anos, porque o anseio deles era mais lindo que o reino dos céus. Morreram antes que você viesse com a luz, salvaram-se, mas logo apodreceram. Muitos dizem, não há você, e melhor assim. Mas como pode inexistir quem tanto engana? Se tantos vivem, morrem por você, me diga, que dano pode haver em não haver você? Adorei. Muito bom, não conhecia esse poema, não. Eu vou dizer, é muito, muito bom isso, né? Porque, nossa, a gente está vivendo, isso não é tudo tão atual, né? Você imagina, a gente tem lideranças religiosas, muito entre aspas, no Brasil hoje, que são tão perversas e elas comandam multidões, né? Multidões. A gente não pode citar nome porque elas estão processando todo mundo que fala mal delas. Mas elas têm impérios financeiros, verdadeiros impérios, e meu Deus, né? É uma loucura. É uma loucura, e tudo em nome de Deus. Eu gosto muito dessa discussão de Deus, né? Porque eu não sou uma pessoa que acredito nem desacredito, sabe? Para mim, a questão da religião, da crença em Deus, ela é bem nebulosa na minha vida, sabe? Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso. Mas sempre que eu leio alguma coisa sobre Deus, dos poetas, me interessa. Porque eu acho que reflete muito a cultura de um povo, essa crença, né? E acho que por isso que eu gosto tanto de Clarice Lispector, porque ela sempre avalia muito a figura de Deus, né? Eu sempre fico na dúvida, será que ela acredita? Será que ela não acredita? Ela tira uma onda às vezes ela é a única força em que ela se apega, e eu gosto muito dessa discussão
da figura de Deus, né? Que é tão cara para tantas pessoas, né? Enfim. Ah, posso convidar as pessoas para o seu aniversário? Pode convidar, eu vou convidar em breve. Olha, quinta-feira, é porque você falou de Deus, e quinta-feira, a Tarsila faz aniversário quinta-feira, e ela fez uma enquete para saber, ela vai comemorar o aniversário fazendo uma live, e ela fez uma enquete para saber qual leitura dramática as pessoas prefeririam que ela fizesse no dia do aniversário dela. E o que ganhou foi justamente um texto da Clarice Lispector chamado Perdoando Deus, que a Clarice um dia tem uma visão, uma sensação, que ela diz que ela nunca tinha, que isso ela nunca tinha visto ninguém dizer, que ela teve a sensação de ser a mãe de Deus, né? Porque Deus é o Pai Todo-Poderoso, de repente ela tem a sensação de ser a mãe de Deus, ou seja, há alguém que pariu Deus, né? Não é Maria parindo Jesus, é a mãe de Deus, e chama Perdoando Deus. E ela vai ler esse texto na quinta-feira, no dia do aniversário dela. Eu já estou convidando todo mundo para o seu aniversário. Olha como que eu já estou íntimo de você. Não, estamos super íntimos. E vai ser a primeira vez que eu vou comemorar meu aniversário assim, desse jeito, né? Porque todo ano eu gosto de receber as pessoas, de fazer bolo, sabe? Eu gosto de tudo isso. E esse ano não vai dar, né? Mas estarei aqui, estarei em cena, porque não vai ser só uma leitura. Tem uma mise-en-scène. Vai ter todo um muito legal. Olha, bom, eu queria antes da gente entrar para a fase do... De novo. Ai, meu Deus, quanto tempo temos? Não, tem tempo, só para a gente não esquecer da vida. Não, estão perguntando não, Estão perguntando que horas que vai ser. Vai ser na quinta-feira, às 10 da noite, mas eu vou publicar nos meus stories, tá, gente? Não se preocupem, acompanhem. Ler e Criar Asas, o Paulo está dizendo que o Fernando Pessoa tem um poema lindo falando de Deus. A Tarsila gravou esse poema, né? Gravei. Que se Deus é árvore, se ele é a natureza, por que então não chamá-lo de árvore, né? Esse poema, é esse, Paulo, do que você tá se referindo? Ela gravou esse poema. Ele tem muitos poemas que falam de Deus, né? Tem Caeiro, muitos, mas esse aí é bastante conhecido, que é do Alberto Caeiro. Ai, gente. Estão falando que meu projeto... Gente, a gente não está conseguindo ler tudo. Bom, vai lá. Mas é isso, a Rosa está aqui falando. Não, então, é porque eu queria te contar que eu vi uma peça de teatro ano passado em Minas, de um grupo que se chama Zula Teatro. Esse grupo é fantástico, é um grupo de atrizes. E tem uma das atrizes, que é a Thalita Braga, que ela fez uma peça anterior que chamou O Jardim de Zula, As Rosas no Jardim de Zula. Zula era a mãe dela, e era uma peça documental. Essa peça me marcou muito, muito, muito. E aí depois elas fizeram uma peça, olha o que elas fizeram. Elas ficaram um ano dando aula de teatro dentro de uma penitenciária feminina, para mulheres em situação de privação de liberdade. E elas trabalharam numa ala com as mulheres que estavam separadas das outras, porque elas teriam cometido crimes muito, muito graves. E elas passaram um ano dando aula de teatro para essas mulheres. Então elas contam um episódio, estou contando isso para entrar no poema do Brecht, mas elas contam um episódio que me marcou muito, que foi uma menina ela foi abandonada, bebê, numa caixa ou num cesto na porta de casa. E aí estava passando uma catadora de papel com 3 filhos em cima do carrinho. Essa catadora de papel, que eu não lembro agora o nome, eu vou chamar de Maria para poder situar melhor a nossa história. Mas a Maria, digamos, estava com 3 filhos, e ela catava papel, mas carregava os 3 filhos junto com ela, em cima do carrinho de papel, porque ela achava que era importante ter os filhos sempre perto dela para poder educá-los. Aí a filhinha dela, lá de cima do carrinho de papel, viu aquele bebê dentro de uma caixinha e falou: mamãe, um bebê. Aí ela pensou: bom, alimentar 3 filhos é difícil, mas um a mais, vou levar. Levou essa criança e criou essa criança. Essa menina só descobriu que ela era adotada, que ela era com 8 anos de idade, quando a Maria teve que levá-la num juizado para poder, e contou a história. Até então ela achou que ela era filha da Maria,
Foi aí, ela relata, que ela começou a ouvir vozes. Ela começou a ouvir vozes e a Maria levou ela num posto de saúde e ela começou a tomar remédios psiquiátricos, a ter um acompanhamento desde os 8 anos de idade. Aí quando ela ficou mais velha, ela se envolveu com um cara, ficou grávida, e suspenderam os medicamentos. E ela voltou a ouvir aquelas vozes. E aí no posto de saúde falaram para ela, segura mais um pouco, vai ser importante para sua filha, porque se você tomar essa medicação vai prejudicar a sua gravidez. Ela segurou a onda, teve a filha, continuou ouvindo vozes, voltou no posto de saúde. E aí eu estou resumindo a história, que é mais complexa que isso, mas ela voltou no posto de saúde e a médica falou para ela, olha, agora que você está amamentando, aguenta só mais um pouco, porque essa medicação vai prejudicar muito o seu leite, vai prejudicar a sua filha. Ela falou, mas doutora, eu não estou aguentando, eu estou ouvindo essas vozes. E aí ela conta que aí um dia as vozes falaram, ela estava amamentando a filha, e ela lembra que ela amava a filha. Só que aí as vozes falaram para ela, sufoca ela, sufoca ela, sufoca ela. E bom, e aí ela pegou não sei quantos anos de prisão. A história é essa, né? Então, assim, e o Brecht tem um poema que se chama A Infanticida Marie Carrá. É um poema muito pesado, é um poema muito forte, mas eu acho muito interessante ver porque também fala disso. Entende? Essa mulher, por exemplo, ela não teve assistência nenhuma. Não estamos justificando o assassinato de um filho, um infanticídio, né? Não é isso, mas é entender que nós não podemos julgar com tanta facilidade um caso como esse, né? E essas meninas nessa peça tratam esse caso com uma humanidade imensa, porque é esse o convite de entender que, bom, primeiro, há uma romantização da gravidez, né, que a gente também aprendeu isso há muito pouco tempo. As mulheres estão, assim como a gente falou do movimento negro que está nos ensinando, os movimentos feministas estão nos ensinando muitas coisas, porque muitas vezes ter um filho não é esse amor imediato. É muito difícil, né? A gente não sabia, porque criou-se essa ideia, que lindo ser mãe, como é lindo cuidar do filho, sendo que na verdade é exaustivo. São meses, no primeiro ano de uma criança, são meses sem poder, praticamente, o casal poder dormir. E agora, esse trabalho se divide entre o pai e a mãe. Agora, quantas gerações viveram em que a mãe era responsável por essa criança sozinha? Mas, enfim, é porque eu queria, antes da gente entrar na fase amor do Brecht, a gente vai chafurdar na lama, bem no pesado, porque esse poema é muito importante. Ela diz, olha, a infanticida Marie Farrá. E ele diz, Marie Farrá, nascida em abril, menor de idade, raquítica, sem sinais, órfã, até agora sem antecedentes, afirma ter matado uma criança da seguinte maneira. Diz que com 2 meses de gravidez visitou uma mulher num subsolo e recebeu para abortar uma injeção que em nada adiantou, embora doesse. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Ela, porém, diz, não deixou de pagar o combinado e passou a usar uma cinta. E bebeu álcool, colocou pimenta dentro, mas só fez vomitar e expelir. Sua barriga aumentava a olhos vistos e também doía, por exemplo, ao lavar pratos. E ela mesma diz, ainda não terminara de crescer. Rezava à Virgem Maria, a esperança não perdia, mas as rezas foram de pouca ajuda, ao que parece. Havia pedido muito. Com o corpo já maior, desmaiava na missa. Várias vezes suou, suor frio, ajoelhada diante do altar, mas manteve seu estado em segredo, até a hora do nascimento. Havia dado certo, pois ninguém acreditava que ela, tão pouco atraente, caísse em tentação. Nesse dia, diz ela, de manhã cedo, ao lavar a escada,
sentiu como se lhes arranhassem as entranhas. Estremeceu. Conseguiu, no entanto, esconder a dor. Durante um dia, pendurando a roupa lavada, quebrou a cabeça, pensando. Percebeu, angustiada, que iria dar à luz, sentindo então o coração pesado. Era tarde quando se retirou, mas foi chamada ainda uma vez após se deitar. Havia caído neve, havia caído mais neve, ela teve que limpar. Isso até a meia-noite. Foi um dia longo. Somente de madrugada ela foi parir em paz. E teve, como diz, um filho homem. Um filho como tantos outros filhos. Uma mãe como as outras ela não era. Uma mãe como as outras, ela não era, porém, e não podemos desprezá-la por isso. Vamos deixá-la então acabar de contar o que aconteceu ao filho. Diz que nada deseja esconder, para que se veja como sou eu, como é você. Havia acabado de se deitar, diz, quando sentiu náuseas, sozinha, sem saber o que viria, com esforço, calou seus gritos. Com as últimas forças, diz ela, pois seu quarto estava muito frio, arrastou-se até o sanitário e lá, já não sabe quando, deu à luz. Sem cerimônia, lá pelo nascer do sol. Agora, diz ela, estava inteiramente perturbada e já com o corpo meio enrijecido, mal podia segurar a criança, porque caía neve naquele sanitário dos serventes. Então, entre o quarto e o sanitário, diz que, até então não havia acontecido, a criança começou a chorar. O que a irritou tanto, diz, que com ambos punhos, cegamente, sem parar, bateu nela até que calasse, diz ela. Levou em seguida o corpo da criança para sua cama pelo resto da noite e de manhã escondeu-o na lavanderia. Marie Farrar, nascida em abril, falecida na prisão de Meissen, mãe solteira, condenada, pode lhes mostrar a fragilidade de toda criatura. Vocês que dão à luz entre lençóis limpos e chamam de abençoada sua gravidez, não amaldiçoem os fracos e rejeitados, pois se o seu pecado foi grave, o sofrimento é grande. Por isso eu lhes peço, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. É um poema muito forte, né? Mas eu queria trazê-lo, porque ele me lembrou muito essa peça e que a história que é tratada na peça é uma história como essa, né? Tá lá essa mulher, ela está presa hoje, porque e sem nenhuma assistência, né? Essa Marie Farrar que servia ali a uma família, enfim, sem nenhuma assistência. E a gente pensa, mas isso era outra época, mas como outra época, acabei de ver uma peça ano passado relatando um caso semelhante de uma pessoa que foi abandonada, enfim, essas coisas todas que a nossa sociedade continua replicando e a história acontecendo e acontecendo e acontecendo, né? Mas olha, acabei, tá? A minha seleção de coisas pesadas, a gente pode passar para o amor, terminar no amor, para que as pessoas também não fiquem com essa impressão de que Brecht é sempre sangue nos olhos. Não. Ele é sempre, na real, eu acho. Na maioria das vezes, né? Tem um que é bem conhecido, que talvez você tenha separado até, que diz assim, é bem curtinho. Eu acho muito bonito, muito singelo. Aquele que amo disse-me que precisa de mim. Por isso, cuido de mim, olho o meu caminho e receio ser morta por uma só gota de chuva. Que lindinho. Teve um que é lindo, teve um que eu gravei também, que chama Regal Jardim, que sempre quando eu penso, né, quando a gente pensa que a sociedade, que fazer arte não adianta, porque agora nessa última campanha que a gente sofreu muito, né, nós artistas fomos muito injustamente acusados de aquela coisa toda da Lei Rouanet. Nem quero entrar nesse assunto, mas a gente leu tantas fake news em relação a isso, né? Assim, a coisa foi tão escabrosa. Eu li fake news, eu tenho uma tia que toda vez que eu postava um poema do Brecht,
ela entrava nas minhas redes sociais e postava umas coisas muito grosseiras, dizendo: estamos tentando tirar esses comunistas sanguinários do poder. Essa tia eu tive que bloquear das redes sociais e mantive no WhatsApp por muito tempo, porque eu ainda tentei manter um diálogo com ela de forma educada. Mas aí não deu mais. Chegou um momento que eu inventei uma mentira. Eu virei para ela e disse: tia, o meu celular não está mais comportando o WhatsApp, está travando muito. Então eu vou ter que desinstalar o WhatsApp. Mas quando eu comprar um celular novo, eu volto a te chamar. Tipo, cara, ela sabia que é mentira, né? Mas são essas mentiras que são, de certa forma, fins delicados de relacionamento, né? Eu não queria dizer para ela: tia, eu não quero mais relação com a senhora, porque a senhora me faz muito mal. Porque ela me fazia muito mal. E vou dizer, depois que eu bloqueei ela no WhatsApp, a minha vida melhorou demais, porque eu parei de receber essa enxurrada de fake news. A minha tia está adoecida. Ela adoeceu com as fake news, ela conseguiu ganhar, o candidato dela ganhou a eleição, mas ela continuou replicando fake news a seguir. Ela continuou na paranoia do comunismo que está comendo as criancinhas, que era uma coisa que a gente achava um absurdo das pessoas acreditarem em 1960. Sabe? Ela continua nessa onda maluca. E eu falei: olha, tia, eu não posso participar disso porque está me adoecendo, eu fico na vontade de querer te responder, só que eu estou conversando com uma pessoa que adoeceu. Os homens, quando tem um homem assim na minha família, eu já desisto, porque de homem eu desisto mais rápido, porque os homens são mais idiotas mesmo, né, em geral. Porque nós homens somos mais, a gente é formado para ser idiota. As mulheres, como tem essa coisa aí da sociedade patriarcal, a mulher ela é desdobrável realmente, porque ela pensa: vocês desde sempre se viam incluídas, vocês não se importam de dizer todos nós, no masculino, se vendo incluídas, e isso não fere a feminilidade de vocês. O homem, se ele diz: olha, todas nós estamos aqui reunidas, para ele tem um estranhamento. Então, mesmo na linguagem, a gente é mais bocó, né? Então, os homens eu já desisto, os homens da família, mas dessa tia eu ainda não desistia, né? Porque uma tia é uma mulher, então uma mulher você tem esperança, mas agora nem essa. Até ela eu desisti. E foi por causa do Brecht, porque toda vez que eu postava Brecht, ela ia lá me chatear. E aí eu postei Regar o Jardim. Olha o que diz o poema. E ela veio dizer que estava fazendo o trabalho dela de expulsar os comunistas sanguinários do poder. E Regar o Jardim é o que eu acho que é a sensação que eu tenho quando as pessoas estão detonando a arte, e aí a gente vai, grava um novo poema e solta no mundo. Sabe? Eu acho que é um pouco para regar o jardim. Olha o que ele diz de regar o jardim. Regar o jardim para animar o verde, dar água às plantas sedentas, dê mais que o bastante. E não esqueça os arbustos, também os sem frutos, os exaustos e avaros, e não negligencie as ervas entre as flores, que também tem sede. Nem molhe apenas a relva fresca ou somente a ressecada. Refresque também o solo nu. Eu acho esse poema uma beleza. Uma beleza. Lindo. Bom, eu nem sei mais. É ótimo, é que eu separei tanta coisa. Deixa eu ver aqui o que eu mais posso compartilhar com vocês hoje. Tem uma... Gente, eu queria só dizer, o Raul concordou comigo que bocó é uma ótima definição. Gente, eu estou falando assim dos homens, é claro que eu estou generalizando e toda generalização é burra, né? Mas vocês me entendem. É porque a nossa formação, olha, nós homens, é uma coisa difícil, porque a gente é formado para ser meio idiota. Um grupo de homens reunido, o mais popular é o mais idiota. Então a gente fica nessa obrigação de querer ser o mais idiota para poder ser o mais legal. É uma desgraça completa. Sabe? Um homem está apaixonado por uma menina, aí ele está ali todo romântico, construindo coisas lindas, construindo uma narrativa linda da relação que ele está construindo com a sua companheira.
Aí ele chega no grupo de amigos, na adolescência, ele chega no grupo dos outros meninos, a pergunta do amigo mais desbocado vai ser, e aí, você chupou a perereca dela? E aí, ela deu cu? Aí o cara fala, pô, bicho, não, cara, pelo amor de Deus, a gente deu ou não deu? Vai falar, não vai falar, não vai falar. Aí ele tem que uma coisa que é uma narrativa linda que ele está construindo, ele precisa usar um vocabulário que ele não processou para poder se inserir ali na turma, porque não tem como conversar disso com a beleza do que ele está vivendo. É de uma solidão tremenda o masculino, entende? Porque entre homens você tem que ser idiota. Claro que eu estou generalizando, não é assim com todos, não é assim sempre. Mas e isso, o homem nem pensa que está alterando a experiência de vida dele. Porque ele nem entende que isso que ele está construindo lá na relação com aquela companheira é um poema. É um poema que ele vai guardar na memória dele, mesmo quando aquela relação acabar. Né? Mas aí, quando ele encontra os amigos, tem que destruir. E alguns nem comentam. Né? Você nem conversa muito de relação com o amigo, porque você não quer deixar que os outros interfiram naquilo como uma babaquice. Né? Eu estou falando de forma exagerada, mas é um pouco isso. E me perdoem esse exagero, tentem limpar o exagero e fiquem com a essência dessa triste constatação do masculino. Mas a gente há masculinidades melhores. É outra coisa também que está em discussão, né? Que é a construção de masculinidades menos tóxicas, e a gente há de evoluir nesse campo também, porque a sociedade, graças aos deuses, está evoluindo. Eu sinto que, eu não sei, eu sinto que hoje, agora 2020, né? As pessoas, em geral, têm muita dificuldade de falar do que toca no coração. É até esquisito falar essa frase, toca no coração, mas as pessoas, elas são muito pouco porosas, assim, nos afetos, né? Então, não só os homens que sofrem com esse machismo, né? Com essa sociedade patriarcal, no que fere aos sentimentos, né? Na forma como você se relaciona. Eu acho que isso faz também com que as mulheres mais novas que eu, no caso, que eu observo, elas estão muito na defensiva também, né? Então, assim, tem muita pouca possibilidade de afeto entre as pessoas, né? Você não acha? Porque eu acho que quando eu tinha meus 20 e poucos anos, né, que eu sou de uma outra geração, em que ali nos anos 90, né, quando eu era adolescente, a gente não discutia algumas coisas, né, que a gente discute hoje, como isso é abusivo, isso é ofensivo, né, a gente não discutia isso. Hoje se discute muito, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa conquista imensa em relação a esses direitos, a gente também está se construindo muros, assim, a gente não consegue mais se afetar pelo outro, né, E eu acho triste, na verdade, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito afeto pelo outro. Eu gosto muito de demonstrar afeto. E hoje eu te mandei uma mensagem super afetuosa pelo WhatsApp. Nossa, eu gostei tanto de te conhecer que, né, eu quero você perto de mim. Claro que eu quero. E por que as pessoas têm essa dificuldade, né, de falar para o outro que elas querem o outro perto, que, como eu gostei de você... Nossa, se perdeu, né, essa gentileza, esse afeto, porque tudo pode parecer ofensivo. Nossa, gente. Enfim, isso aí é um assunto também infinito, né? Mas eu acho importante falar sobre afeto também, né? Enfim. É muito importante. É muito importante. A sua mensagem hoje foi linda, foi linda. Eu também quero estar perto de você. Eu adorei te conhecer. Que legal, né? Foi muito bonito o seu gesto, Tarsila. Assim, essa live é a minha despedida da Vratatá. Mas olha, a gente está vivendo nessa quarentena essas pequenas maravilhas, né? A Tarsila fez esse edital para convidando artistas assim, para poder ocuparem aqui o Instagram dela por 8 fins de semana. E, cara, muito legal isso. É muito legal, entende? Porque é mais do que só vir aqui e divulgar os trabalhos dos 8 artistas, e ela deixou isso claro desde a divulgação. Ela falou, olha, é uma ideia de residência mesmo, não é só vir aqui divulgar no meu perfil os trabalhos de vocês, vamos tentar fazer uma troca assim, de pensamento, né, de construção de pensamento. Isso é muito lindo, porque é um gesto de criação
de pontes, de solidariedade, né? Olha, isso é um gesto, por exemplo, solidário, sem ser esse que precisa de... Né? Nós dois trabalhamos com uma coisa parecida, fazemos um trabalho que vai numa mesma direção, e graças a você, ao seu gesto, estamos aqui hoje conversando nessa live. Graças ao seu gesto, uma porção de gente conheceu o trabalho que eu faço com a literatura, e graças ao seu gesto eu te convidei. Falei, você não quer também ocupar o meu Instagram? O meu Instagram é mais modesto, porque não tem tantos seguidores quanto você, mas vai ser lindo para as pessoas que me acompanham também conhecer o seu trabalho. E você disse para mim, não importa se tem muito ou pouco seguidor, não é esse o caso. Olha que lindo isso. Eu quero, claro que eu quero estar com você nessa troca. Aí a residência artística no seu Instagram virou um intercâmbio artístico, o tráfico de cultura, como você gosta de chamar, né, esse termo que você costuma usar, de ser traficante de cultura. Olha que lindo isso, você, né, ressignifica a palavra traficante, traficando uma coisa que é para o outro, que é tentando construir outras maneiras de estar. Né? Olha, a Lussandra Brandão está dizendo que tem um documentário incrível sobre essa deformação dos homens, que chama O Silêncio dos Homens. Está no YouTube. Eu ainda não vi esse documentário, preciso, porque quero muito ver isso. Olha, eu queria só pontuar uma coisa, já que a gente já está quase chegando no fim novamente, e agora acho que a gente vai ter que encerrar de fato. Sim. É que uma coisa que me deixa muito alegre é que todo mundo diz que ninguém gosta de poesia, né? E, no entanto, a gente está aqui na nossa segunda parte, tem 80 pessoas aqui ouvindo a gente falar de poesia, de arte, então tem pessoas que gostam de poesia, né? As pessoas, elas estão aí querendo escutar, mesmo sendo Brecht, né? Que fala de tempos sombrios o tempo todo, né? Então, isso é muito bacana. Né? Enfim. Muito bacana. Vou deixar uma outra recomendação para vocês aqui. Tem um documentário do Brecht no YouTube bastante bom. Deixa eu abrir aqui para ver o nome direitinho. Se vocês quiserem saber mais sobre o Brecht, ele é essencial. Que é o seguinte, vamos lá, que eu vou encontrar aqui agora. Que é... Se o Odilon quiser ir... Enquanto você procura... Isso. Eu vou comentar. Kelly escreveu: pessoas como você sempre atrairão coisas, pessoas e oportunidades boas. Amo seu trabalho. Falou isso pra gente. Tem muitas coisas falando. Muitos comentários lindos de... Adorei conhecer Tatá também. As pessoas te amam. As pessoas te amam. Olha, eu tô vendo... Eu ia dizer isso agora. Eu ia dizer isso ao mesmo tempo, que as pessoas te amam. Olha, o documentário... ama, ela é amável mesmo. O documentário chama-se A Vida de Bertold Brecht. Ele tem 1h28 de duração. É só procurar A Vida de Bertold Brecht. E ele é legendado, gente. Então, não tem como não assistir, porque tem legenda. Ele é em alemão. E é muito legal, porque ele conta a vida do Brecht até o dia da sua morte. Então, vale muito a pena. Ai, que legal. Para quem preciso. É bem legal. E também... Já anotei. No meu canal tem um vídeo de 50 fatos sobre o Brecht, que é recente. Eu quero falar sempre dele, porque ele é essencial para a nossa literatura, né? Enfim. Bom, a gente tem 15 minutos. Você quer ler um poema de amor antes da gente finalizar, para a gente finalizar no amor? Eu quero. Tem um que chama-se Prazeres. Olha, é uma lista de prazeres. Ele vai listando os prazeres. Antes de ler, eu só queria te falar uma coisa, porque a geração do Brecht acreditou muito no diálogo e na dialética. Né? Na dialética, para se tiver uma pessoa muito novinha aí que nunca ouviu essa palavra, a dialética, a ideia é: eu tenho uma tese, né, que é uma opinião. Aí eu vou em encontro com a Tarsila, que tem também uma tese, que é a opinião dela. Essa tese com tese, no que a gente vai conversando um com o outro,
a gente vai chegar numa síntese, é uma síntese, que é uma nova tese, é uma síntese, é uma síntese, que é uma modificação da nossa opinião inicial, né? Porque a gente foi afetado no diálogo um pelo outro. Não é uma tentativa de convencimento, é uma tentativa de construção de uma evolução do pensamento, mesmo que, de repente, a minha tese se altere 80% e a da Tarsila só 20%. Não é uma que a minha opinião para ela altere 1% que seja, e a dela me altere 99%, mas ainda não foi completamente um convencimento, né? E isso numa nova síntese, eu vou encontrar uma nova pessoa, eu já tenho uma nova opinião. Confrontado com aquela pessoa, eu chego numa nova síntese. Então, a dialética é isso. É um processo em que, através desse diálogo, a gente está sempre em evolução. Porque está na lista do Brecht, a dialética, então eu precisava falar isso antes, para quem, de repente, nunca tivesse explicado de um jeito simplório, mas prazeres. A primeira olhada pela janela de manhã, o velho livro de novo encontrado, rostos entusiasmados, neve, a mudança das estações, o jornal, o cão, a dialética, tomar banho, nadar, velha música, sapato confortável, perceber, nova música, escrever, plantar, viajar, cantar, ser amigo. Essas são as listas, essa é a lista de prazeres. Meu Deus do céu, maravilhoso para a gente ir chegando no fim, muito bonito. Até lembrei de um poema do Pessoa, né? Que ele fala, ai, que prazer ter um livro para ler e não o fazer. Já viu esse poema? Não. Nunca viu? Eu não sei de cor agora. Eu não sou igual você que decora e lembra para sempre. Eu decorei hoje a peça, amanhã já apaguei. Sabe? Eu decoro, mas eu não lembro para sempre. Não? Porque eu também não lembro para sempre. Não. Assim, se eu ensaiar uma, eu não lembro para nada. Muito tempo, depois eu começo a ensaiar de novo, eu lembro. Mas assim, se eu ficar, eu não fico guardando tudo. Não sabe, eu decoro naquele momento. Eu não guardo tudo. Eu tenho. Não, eu não tenho essa memória. Eu tenho que reensaiar as coisas. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não imaginam. Quando eu apresento trabalho em escola para falar de literatura, e aí muitas coisas eu sei de cor, mas é porque nos 3 dias anteriores eu fiquei reensaiando tudo. Isso é o que as pessoas às vezes não entendem do nosso trabalho. Que às vezes, né, quando a gente faz um trabalho e a pessoa te pergunta, e quanto é a sua apresentação? E você fala X, aí a pessoa fala, nossa, mas é isso tudo por 1h30? Você fala, não, mas não é 1h30. Além de 2 anos que eu fiquei ensaiando, quando na semana anterior à apresentação que eu vou fazer para você, eu tenho que reensaiar esse material inteiro. Né? Mas enfim, só para dizer que eu não tenho essa memória. A minha mãe está falando aqui que eu já fui melhor, dona Tarsila. Você já foi melhor, porque eu tinha uma memória gigantesca. Eu ouvia quando eu era criança aquela história da Branca de Neve e os 7 Anões, infinitamente, sabe? Em looping. E aí depois eu ficava contando para minha mãe a história e eu decorei a história inteira. E eu fazia os personagens, enfim, eu tinha uma memória maravilhosa, mas isso eu tinha 10 anos, né? Agora já eu tô velha. Incrível. Gente, obrigado, Odilon, por me apresentar a Tatá. Vocês foram inspirações para eu abrir um canal com poesias. Maravilhoso. Bom, gente, para a live não ser derrubada e a gente não conseguir se despedir, né? Eu queria muito, mais uma vez, agradecer esse encontro poético que a gente teve. Eu jamais ia esperar que isso fosse acontecer dessa forma. E, para mim, a gente ainda tem mais um mês de festival Vratatá aqui no meu Instagram. Mas, se não tivesse, já teria fechado com chave de ouro, sabe? Mas ainda tem mais 4 pessoas que virão pela frente. E, gente, eu estou muito feliz com tudo isso. Eu sou muito emocionada assim, com as coisas, né? Então, eu fico muito feliz com esse encontro, com tudo. E
sobretudo para falar de poesia, que é uma coisa que eu gosto tanto, né? Que faz tão parte da minha história, da minha vida. Enfim, obrigada a todo mundo que estava na primeira live, obrigada para quem voltou para essa. Enfim, a gente nem sabe quem que foi, quem que voltou, quem chegou depois, mas muito, muito obrigada a todo mundo que veio, a Odilon. Enfim, essas são as minhas palavras finais, mas eu quero que você fale agora, né, antes de a gente se despedir. Enfim, obrigada. Iba. Eu que agradeço. Muito obrigado também a todas as pessoas do canal da Tarsila que comentaram os poemas essa semana, escreveram e se interessaram. Muito, muito obrigado pela receptividade tão calorosa, tão essa abertura mesmo. De repente, uma pessoa estranha ocupando aquele perfil que vocês já estão acostumados com a Tarsila ali, vocês foram super amorosas e amorosos comigo. Tem muitos comentários lindos. Se alguém estiver vendo do computador e conseguir salvar para a gente, mandar para a gente depois o arquivo, podiam fazer isso. Porque... É uma pena, os comentários não ficam salvos, só fica salva a live. Não ficam salvos, Mas se alguém conseguir isso, puxar a coisa lá para cima e copiar tudo, salvar no arquivo Word, a gente agradeceria. Seria lindo, 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 lindo. Não tem como fazer isso. Não, eu digo que se alguém estiver vendo pelo computador, tem como. Né, não sei. Outro dia alguém fez isso. Sério? Eu acho que no computador porque outro dia alguém fez isso por mim. Ou será que ela foi printando? A Ayala, que é uma amiga minha super querida, ela printou todos os comentários e eu achei tão maravilhoso poder ler depois, porque muita coisa a gente perde aqui e vocês escrevem coisas preciosas. Bom, estão falando para a gente gravou a primeira que a gente fez. Quando a gente desligar agora, eu vou gravar, vou deixar salvo de novo. E eu ia subir para o YouTube, mas não sei como que eu vou fazer ainda para subir para o YouTube, porque agora ficou bastante coisa, né? De repente eu faço uma seleção dos melhores momentos, não sei como que eu vou fazer. Legal, tá? Legal. Bom, acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Isso, gente. Olha, quanto tempo temos? Aquele louco. Tem 7 minutos. Considera que são 5. 5 minutos. Então, só para dizer o seguinte, tem uma canção do Zé Miguel Wisnik, que é um compositor paulistano, que meu Deus, o que é o Wisnik? O Zé Miguel Wisnik é como um Chico Buarque na minha vida. E ele tem uma canção que se chama Primavera. A gente está no inverno ainda, né? Mas depois do inverno vem a primavera, em todos os sentidos, né? E eu queria terminar com essa canção do Wisnik, a minha parte, só para a gente sempre lembrar que depois dos invernos tem primaveras. E a canção dele diz assim: a primavera é quando ninguém mais espera, a primavera é quando não. A primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita no amor. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita no amor. Um beijo. E muito obrigado. Muito obrigado pela Brata Tarte. Muito. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Boa semana para vocês, tá?